A gente fala agora sobre um assunto sério aqui no DF, a falta de estacionamento público. O que a gente mais vê são carros estacionados em filas duplas ou até em locais proibidos. É errado? É muito errado. Mas também falta um estudo mais aprofundado para encontrar uma saída para esse problema. De acordo com o Detran, no ano passado, o número de infrações por estacionamento irregular aumentou 44% em relação ao ano anterior. O registro mostra a negociação por uma vaga em um estacionamento público na área central de Brasília. Esse flanelinha chega a cobrar R$ 25 por semana pelo espaço. Por semana, meu anjo. Quanto? 25 por semana. Conversas como essas são frequentes para quem precisa parar o carro na região, principalmente durante o horário comercial. No setor de Rádio e TV Sul e na Rua das Farmácias, por exemplo, achar estacionamento vago é um desafio diário. A partir de 1h da tarde já não acho também nenhum lugar para estacionar. A quantidade de carros e tudo, e não tem vagas. Não tem vagas para a gente conseguir estacionar, né? E o que a senhora faz nesses casos? Geralmente eu ou deixo o carro solto e esses rapazes que ficam aqui empurram o carro, né? Ou se não, fico rodando até achar uma vaga. O último levantamento do Detran mostra que o DF tem quase 2 milhões de carros em circulação. Como o plano piloto tem uma demanda alta, por causa das pessoas que trabalham por aqui, a quantidade de vagas não é suficiente para atender a tantos motoristas. Com o crescimento da frota de veículos nos últimos 10 anos, nós temos realmente uma carência muito grande de vagas de estacionamento nessa região central. Principalmente setor comercial, setor hospitalar, setor hoteleiro. Essa região realmente a gente tem muitos veículos para pouca quantidade de vagas. E isso acaba sendo um problema com relação aos estacionamentos. E não foi difícil encontrar motoristas nessa situação. Além disso, estacionar em vaga de idoso e de pessoas com deficiência sem estar nessas condições gera infração e multa. De acordo com o Detran, no ano passado, o número de infrações por estacionamento irregular aumentou 44% em relação ao ano anterior. Foram 139.319 ocorrências em 2021 e 198.617 em 2022. Nós temos, por exemplo, estacionamento em desacordo, que é uma infração leve. Agora, nós temos situações de infrações gravíssimas, como estacionar em vagas de idoso deficiente. Nessa situação, a multa ela pode chegar até R$ 300 e em todas essas situações cabe a remoção do veículo ao depósito. E a fiscalização ela é constante, A pessoa pode, em uma situação que o veículo esteja preso, ela pode acionar o 190, que o Detran trabalha junto com a PM, através do CIOB, para poder abordar esses veículos e resolver a situação, ou até mesmo através da ouvidoria, quando é uma situação corriqueira. E, além disso, o Departamento de Trânsito tem uma rotina de fiscalização, principalmente nesses locais, para facilitar a mobilidade e evitar situações aí que possam, inclusive, prejudicar a circulação de pedestres. Para esse professor da Universidade de Brasília, a capital não foi planejada para comportar tantos carros. A área do plano piloto foi originalmente pensada para 500 mil pessoas. Na verdade, não só a área do plano piloto, O plano piloto do Lúcio Costa tinha espaço para menos da metade disso. E é o que nós temos na área do plano piloto. A região administrativa tem 220 mil pessoas. Impossível você ter tanto carro e os carros não invadirem as calçadas, não invadirem os passeios, não invadirem as áreas verdes. Nesse prédio que fica na Asa Sul, nós flagramos dezenas de carros estacionados nos pilotis. A prática vai contra o plano original da capital do país. Os pilotis foram imaginados para pedestres. As superquadras foram imaginadas para pedestres. Tanto é que nos melhores projetos de superquadra, na verdade, foram as 400, que foram quadras que surgiram para pessoas mais humildes. As 400 surgiram porque seriam prédios mais baratos e sem elevador. Mas os grandes edifícios de 6 andares, eles têm estacionamentos em subsolo. Então, a solução é subsolo. O que o Detran orienta é que a pessoa, nesse caso, ela utilize o transporte público, seja pelo metrô, seja ônibus, aplicativos ou táxis, e se for o caso, se tiver de veículo, estaciona um pouco mais distante. A gente não pode, em razão da carência de vagas, ter situações em que o condutor
estaciona de forma irregular, utiliza a vaga de idoso, deficiente, porque nada justifica o cometimento de uma infração em razão da falta de estacionamento. Por isso, o mais correto é estacionar mais distante, se precisar acabar de chegar, concluir seu trajeto, seja de ônibus, táxi ou andando, é melhor do que realmente você atrapalhar a mobilidade, a passagem de pedestres, situações de ambulâncias, porque realmente é uma situação onde nós temos muitos veículos num espaço muito pequeno de vagas de estacionamento. A gente sabe que estacionar em lugar errado aí pode sim impedir a livre circulação, atrapalha a mobilidade, a gente sabe disso. Vimos também que estacionamentos precisam ser providenciados. Uma das soluções são estacionamentos no subsolo, são estudos aprofundados, mas é uma cadeia, tá? Quanto mais carro na rua, são pessoas que optam por não usar, por exemplo, um sistema público de transporte. Isso também precisa, então, ser sistematizado para que as pessoas tirem menos o carro de casa, utilizem mais o transporte público e transporte por aplicativo. Então, é uma cadeia, são vários setores que precisam se mobilizar para que, de fato, esses estacionamentos sejam menos utilizados e a gente tenha mais opções.